episódio 11 já começou muito bem, com o Cheeto trocando-se pele, que cena horrível. Luis sendo ameaçada e um aluno sendo mandado por um novo bloco da detenção, e muita sorte para ele. Um ótimo início para a continuação da Cascruza. Se continuar assim, tenho certeza que a Cascruza não vai ir tão longe. Mas meus like fãs, aqui quem fala é a Kunai, para esse review e análise do episódio da segunda temporada B. Episódio 11 da Cascruza. E sem enrolação, pode clicar nesse botão de like para nos apoiar a fazer vídeo igual a esse. E não esquecendo também de se inscrever no canal e ativar notificações para não perder nenhuma novidade da segunda temporada da Cascruza B. E para logo pro vídeo. Pra quem não sabe, aqui no canal só mostrei o melhor site para assistir a Cascruza, principalmente com os novos lançamentos da série. Ela vai estar aqui na descrição do vídeo. Mas continuando. Bem, no início do episódio já vemos o dilema de Luis sobre estar no mundo dos demônios e sobre a promessa que ela fez a sua mãe de ficar com ela para sempre, sem voltar ao mundo dos demônios, deixando todo mundo para trás, deixando a Ita, King, seus amigos e deixando também a Amit para trás. Então ela tenta mostrar o lado bonitinho e mágico, mas infelizmente isso não tá muito certo, principalmente porque estamos falando da Ilha Escaldadas. E digamos que mostrar um lado seguro e acolhedor não é bem o forte dessa ilha. E com tudo isso acontecendo, nós vemos o Gus e a Willow falando como se ia o rosto pelos, debaixo daquela máscara. E aí tem uma teoria bem loucas, mas tudo é cortado pela Amit, falando que pelos esconde uma cicatriz feita de magia primordial selvagem. Com isso nós vemos um pequeno desenvolvimento do relacionamento da Amit e da Luis, quando Amit tenta chamar Luis por um apelido carinhoso de Batata Doce. E a Luz essa classe chama a Amit igual, falando que ela é a batatinha doce dela. E aí seca a Ita sundo com King. Nesse momento Luz se despede de sua namorada, pensando na sua bochecha, mas esquecendo o celular com a tela totalmente destrafada. Um dos maiores erros e os principais motivos de separação de términos e de relacionamentos. Lembre pessoal, para um relacionamento seguro, a tela do celular sempre tem que ficar escuro. Com tudo isso, mal a pior, descobrimos que hoje ia o desfile anual do Dia de Golfe. E meus santos caras do céu, a Ida quase falou algo bem obsceno. Minha nossa, Tânia, me ajuda a fazer aturar a Cascruza até o seu final. Por algum motivo eu não consigo gostar de séries normais. Sempre tem algo como falta de orçamento ou algo bem certo estando no lugar bem errado. Eu mereço. Como tudo isso não fosse nada, descobrimos que a Ita mandou um espião para espionar seu ex-namorado. E aliás, o Rainy, o ex da Ita, estaria nesse desfile. E aí nesse momento nós descobrimos que Luz pode ter boas ideias às vezes. Ela vê Kikimora passando por um problema igual dela, estando preso em dois mundos, mas nesse caso seria o trabalho e a sua família. Ainda achando que é pouco, descobrimos que a Kikimora foi ameaçada pela sua mãe. Se ela não aparecesse na reunião de família, ela seria expulsa da família dela. Uau, isso sim que eu chamo de ameaça. Olha só, 10 de 10, amor de mãe é isso, quando não tem ameaça, não tem amor de verdade. E isso também deve incluir no trabalho, porque se a Kikimora vacilar novamente, ela vai ser expulsa do clã do Imperador. Então não importa qual lado ela escolha, vai acabar com um verdadeiro catástrofe no final das contas. Então o maior plano da Luz é sequestrar os dois no meio do desfile, que seria a Kikimora e o Rainy, O que podia estar errado? Bem, para começar, todos começam a seguir o plano e até pegam alguns explosivos para distrair os guardas. Nesse momento, corta para Amit visitando a Willow para perguntar o que ela devia fazer. Se ela devia invadir a privacidade da Luz aumentando sua tela. E claro que a resposta para esse tipo de pergunta é sim. Não importando a circunstância, é sempre sim. É igual aquela frase: Popiou, dançou, quase literalmente. E aí com tudo que está acontecendo, o Kikimora está tremendo de medo se algo vai estar errado, e lógico que vai, porque olha o time profissional que temos no caso. E aí chega o Rainy, não querendo aparecer na frente das pessoas, falar com as pessoas, acenar para as pessoas, então, pessoas. E aí aparece a nova vilã, Terra. Sim, o nome dessa desgraça é Terra. Meio que descobrimos que ela está manipulando o Ray, usando suas pérolas de flores na bebida dele. E ainda parece que Terra está no mais alto nível entre os líderes do clã, sendo ela a bruxa líder. Então ela tem um poder bem formidável para ser chamada nessa posição. Então o plano está quase totalmente arruinado. Mas vamos lá família, vamos lá.
que pior isso não fica. Então o plano começa a entrar em ação. E já começa bem com a Luz presa no telhado de uma casa. Mas impressionantemente até uma certa parte consegue levar a Kikimora e Ray. E aliás, Kuroshito e King que faz a melhor fuga da história, saindo pela porta da frente. Com isso, Ita e Ray conseguem se encontrar, mas pelo visto Ray acha que estava na cama bem doente nos últimos tempos, e que ele e a Ita não se encontraram muitos anos. Mas tudo isso foi manipulado pela Terra, quando ela trocou Ray com suas flores. E nisso Luz nem acredita que seu plano realmente está dando certo. E quem diria que milagres são possíveis no inferno? Mas isso não dura muito tempo, e a Terra aparece perseguindo as duas. E quase acaba com as duas, mas essas são salvas pela Amity e sua abominável nos últimos segundos. E sim, Luz chama Amity de batatinha doce nesse momento, com a cada Amity bem séria. Mas aí vimos algo bem top que a Amity conseguiu fazer com seu abominável. Ela fez um skate para ela e a Luz, e Kikimora fazia com estilo. E quando isso, Ita e Ray estão no meio de uma batalha. Meio que Ray não consegue limpar assim nada que ele e a Ita passam, muito menos de sua rebelião contra o Império. Nisso, Ita é obrigada a ir embora, quando Ray sente um canto de estresse no seu coração, sem saber o porquê, e tenta disfarçar na frente dos guardas. Nisso, Luz coloca Kikimora no caminho para encontrar sua família, na sua antiga mascote. E nisso, Luz deixa com prova viva que não é preciso escolher entre dois mundos. Mas isso tudo vai para água abaixo, quando Kikimora prova mais uma vez que é uma capetinha traidora, por ter se enganado pelas palavras de terra. E nisso, inicia uma batalha, e Luz e Amity tentam fugir. Mas se fosse comigo, eu ia sair na porrada com a Chia. Então elas começam a usar um combo bem apelão, que acaba com a Kikimora nos primeiros segundos. Mas isso não dura muito tempo, ela falta a luta, mas Luz e Amity são salvas pela Terra, que na verdade estava ali para ficar de olho na Kikimora. Se a Kikimora escolhesse ir embora para encontrar sua família, essa ia a próxima lanche dos seus princípios. E Terra fala que o Imperador Pelos vai encontrar com a Luz e logo depois ela vai embora. Uau, que limão! Nisso Luz fica agradecida pela ajuda da Amity no momento mais do que preciso. Aí a Amity faz uma das piores perguntas que alguém num relacionamento pode fazer. Ah, Luz, se você escutasse meu conselho, você não estaria nessa situação. Aceita bem que ela está namorando com a Amity, que na real é uma ótima namorada, que sabe respeitar o espaço pessoal, não fica mesmo no celular, safado, e sabe ouvir o outro lado da história. Qualidades que encontramos quase sempre em qualquer relacionamento. Mas depois que a Luz conta tudo o que está acontecendo para Amity, o episódio acaba com quase todo bem triste. E para finalizar com a chave de ouro, Pelos fala que o dia da reunião vai ser daqui a um mês. Quanto a mais estiver mais fraca e a lua for escurecida pelo sol, todos os tigres vão ir um novo mundo, sem magia selvagem, através da cabeça do Titã, e Pelos ainda revela seu rosto para todos e agradece a Ilha Ferventes. Nisso, Amity começa a surtar e a Luz tenta confortar ela, falando que vai resolver isso cada dia por vez. Nesse episódio foi mostrado que Pelos não vai mais aturar qualquer tipo de traição ou falhas, que o nível de poder atual de Ita e Luz e King está bem fraco para fazer qualquer coisa contra o poder do Império. Bem, até o próximo episódio. A Konami se liga, falou!